Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a psicóloga Luciene Casaroto. Luciene, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Luciene, hoje a gente vive um momento de frustração. Isso é bom? É ruim para os jovens? O sentimento de frustração, ele é vital, né? Nós precisamos nos sentir desde criança frustrado para que a gente aprenda a lidar com aquelas situações das quais nós não planejamos, que nós não idealizamos, ou mesmo situações que nós não desejamos. A frustração, ela nos prepara para a vida, né? Ela nos faz também ser mais criativos, é interessante isso, né? Muitos pais acham que a frustração ela é negativa, que ela faz a criança ficar triste, mas por outro lado ela gera uma criatividade, porque é através da frustração que nós começamos a pensar em alternativas para seguir, né, o caminho que nós gostaríamos, mas de maneiras diferentes. Ou seja, então a frustração ela é importante para a criança. Ela é importante. Uma criança que ela não é frustrada, né, ela vai, ao longo do tempo, ela vai gerando sentimentos, né, de tristeza, de angústia, de raiva, e isso pode gerar até uma certa agressividade que depois também passa para a violência, né? Então, o sentimento de frustração, ele faz parte da vida humana, né? E não tem uma fase da vida em que nós não estamos preparados para elas. Os pais, eles precisam compreender, né, que eles não são aqueles que evitam as frustrações na vida dos filhos, mas são aqueles que ajudam os filhos a encontrar alternativas diante das frustrações. Nós não podemos ficar somente em busca dos nossos prazeres, dos nossos desejos. Nós precisamos também lidar com aquelas situações que nós não queríamos que acontecesse. Quando acontece uma situação que foge do controle, a criança fica assim, triste, frustrada, é hora de ensinar outro caminho, mostrar, ó, quando acontecer isso, procure fazer assim, é mostrar alternativas. Exatamente, é acolher, né? Acolher a criança, acolher a tristeza dela, lembrando, né, fazendo um parêntese aqui, que a tristeza da frustração, ela não é a mesma tristeza da depressão, né? Ela é uma tristeza que impulsiona a arrumar alternativas. Então, os pais, eles são, quando a gente fala, os pais criam os filhos, né? Eles também criam alternativas. Olha, e esse caminho, e esse, vai dando possibilidades para essa criança ou para esse adolescente, né? Para que haja, então, uma solução para aquela situação. E, então, os pais, eles são os grandes responsáveis na infância e adolescência por ajudar, né, nesse sentido. Sempre lembrando, né, que como pais, como os principais educadores da criança, nós precisamos educar os nossos filhos para as virtudes, principalmente na infância e adolescência, da ordem e da fortaleza, né? E também vou citar a terceira aqui, que é de extrema importância, do amor, porque quem ama, acolhe, ajuda, né? Os pais, nessa virtude da ordem, é estabelecer rotina, estabelecer limites, estabelecer disciplina para os filhos, ajudar a dar uma hierarquia para as coisas, né? Os pais estão esquecendo que existe uma hierarquia, os pais têm autoridade sobre os filhos. E isso é muito importante para a constituição da personalidade, do caráter da criança e do adolescente. Da fortaleza também, né? Ajudar a compreender que nem sempre os nossos planos vão dar certo, mas existem também outros planos que são maravilhosos, né? Então, essa compreensão, ela é muito importante, tanto para a infância quanto para a adolescência e depois para nós que já somos adultos, né? Amor também é falar não. Amor também é falar não. É um ato nobre, né, dizer não. Muitas vezes o sim dos pais vem para não escutar birra, para não escutar choro, insistência, mas nós precisamos ter essa consciência que muitas vezes o nosso não é quem vai ajudar, né, os filhos estabelecerem aí os valores, a moral, que fazem com que a gente viva de forma saudável em sociedade.
Às vezes a criança fica com a cabeça baixa, fica meio assim, mas é o momento. É o momento, vai passar, né? Essa tristeza ela é importante, né? É uma tristeza que impulsiona a seguir em frente, ela não é a tristeza que paralisa, que deixa a pessoa realmente doente. Todos nós, né? A tristeza é um sentimento legítimo do ser humano, né? E nós precisamos saber lidar com ela também. Não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que os nossos planos dão certo, mas aí sim, né, quando a gente foi educado dessa maneira para lidar com as frustrações, nós vamos entender, bom, não deu certo aqui, vou tentar de novo, vou arrumar outra alternativa, vou fazer diferente, eu vou respirar fundo e vou dar continuidade no meu dia, né, e não agindo inadequadamente, né, com o próximo, em sociedade, no nosso trabalho, na escola, enfim, não é externalizar essa agressividade, essa raiva, essa ira, de forma com que outras pessoas serão prejudicadas. A frustração ela não é só da criança, o adulto também. Todos nós, desde que quando a gente nasce até quando nós morremos, nós vamos lidar diariamente com as frustrações. E a gente tem que tirar algo bom disso. Sempre, né? Nós precisamos entender que a frustração, ela nos ajuda a amadurecer enquanto pessoa, enquanto ser humano. Uma pessoa que não é frustrada, dificilmente ela vai amadurecer, né? Por quê? Porque ela quer que o mundo faça tudo aquilo que ela deseja. Isso não é amadurecimento, né? Então, a frustração, ela nos ajuda a cumprir com o nosso dever de cada dia de uma maneira satisfatória, né? O nosso dever enquanto pessoas humanas, profissionais, como família, como sociedade, enfim, ela nos ajuda a encarar a vida de uma maneira adequada. Pode chegar a um ponto de a pessoa perder o controle nessa frustração, ficando muito irritada, muito fora de controle, porque aquilo não dá certo, porque ela não consegue fazer aquilo. Como agir nesse caso? Acho que uma primeira questão que é importante é nós termos consciência do nosso temperamento, porque a frustração ela é encarada de maneira diferente em cada comportamento, cada temperamento. Então, o temperamento mais explosivo, né, mais o colérico, o sanguíneo, por exemplo, eles tendem a manifestar, exteriorizar aquela raiva. Então, é hora de você ter essa compreensão, que você tem essa tendência e você arrumar alternativas, como conversar, como arrumar realmente outras soluções para aquilo, você esperar a poeira baixar para então ir lá tentar resolver, né? E não externalizar de uma forma que prejudique os outros, né? Isso é muito grave, isso pode gerar o que a gente chama de frustração, agressão. Então, porque você é frustrado, então você vai lá, agride, e essa agressão é numa tentativa de diminuir aquele sentimento causado pela agressão. Mas pelo contrário, às vezes isso vai gerando outras situações que são ainda mais complicadas de se lidar. É gerar autoconhecimento? Sim, sim, com certeza. Uma pessoa que ela é frustrada, ela vai tendo mais consciência de si, né, dos seus sentimentos, das suas emoções, de quem ela de fato é. Então, o autoconhecimento ele é a base para que nós consigamos viver bem em todos os aspectos da nossa vida. E começando desde pequeno, a gente vai evoluindo e crescendo juntos. Exatamente. Um pai e uma mãe que educa frustrando os filhos, né? A frustração que eu digo é que até a frustração de não dar tudo, de colocar limite, regras mesmo, ele com certeza vai estar criando um adulto também que saiba lidar com as situações, as dificuldades, as dores da vida, né? Tá, joia. Luciana, queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Luciane Casaroto.